Quero ir para a Inglaterra para ficar alguns meses. Quero ficar fluente no inglês e conquistar uma boa condição financeira. Tudo bem rápido. Vários brasileiros têm uma visão magnífica da Inglaterra, especialmente da capital Londres. Muitos desejam e vão para a terra da rainha com grande expectativa de construir uma vida melhor. Mas qual é a realidade que encontram? Eu sou Adriana Borges, sou de Belém do Pará, estou aqui em Londres há uma semana e pretendo ficar 6 meses. Meu nome é Edilson Schwab, eu sou de São Paulo e cheguei na Inglaterra em abril de 2009. Eu sou Maria dos Anjos Clemente, sou de Miraí, Minas Gerais, cheguei em Londres em 2005. Meu nome é Fabiane Nogueira de Oliveira, tenho 38 anos. Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Eu vim para Londres no ano de 2000. Meu nome é Eric Tarmulis, sou de São Paulo e cheguei em Londres em 1999. Eu necessariamente não tinha para onde correr, não tinha o que fazer no Brasil em termos de trabalho nem nada. Nossa família chegou a passar fome lá, então eu decidi que eu ia sair e ia definitivamente procurar uma vida melhor em um lugar que existiam mais oportunidades na época. Um conhecido, me convidou, estava precisando de uma pessoa para ajudar ele com o filho dele, por fazer babysitter por 6 meses. Eu tinha minha loja no Brasil, então nessa época eu estava muito feliz com a minha loja, mas comecei a entrar no vermelho, no meu cartão de crédito, por causa da loja. Escolhi Londres por uma estratégia, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto para a minha vida pessoal como para a minha vida profissional, por estar no centro e fazer contato e ligação muito facilmente com todos os outros países. A intenção, quando eu vim, era ficar 6 meses, e aí eu cheguei aqui e acabei gostando muito de tudo, e aí resolvi ficar 1 ano, aí fui ficando. Na verdade eu não tinha a menor ideia de como era, eu nunca tinha saído fora do Brasil. Eu imaginei que fosse, lógico, como todo mundo, é uma terra de oportunidades, como eu já tinha ouvido relato. Mas não é tão fácil assim, você chega, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Eu cheguei na primavera, então estava tudo muito bonito ainda, não tinha encarado um inverno rigoroso. A facilidade de andar de metrô, a facilidade de andar de ônibus. Eu soube muito recentemente, eu sabia que poucas pessoas aqui tinham carro, mas muito recentemente eu soube que quase 80% da população não tem carro. E eu venho de um mundo muito capitalista, onde todo mundo sonha em ter um carro. E isso é muito legal, porque é um choque de realidade, né? Existiam muitos choques de realidade na época, tanto positivos quanto negativos, né? Eu digo assim, a princípio era tudo muito positivo, porque era tudo muito diferente do Brasil, era exatamente o que eu queria. Eu estava fugindo de uma realidade que no Brasil na época não me agradava mais. Então, assim, um choque cultural, as pessoas como eram, de certa forma, assim, muito mais avançadas no sentido de educação, eu acho, e respeito pelo próximo e infraestrutura da cidade, sabe, de calçado. Eu lembro que na época eu prestava atenção em detalhes muito pequenininhos nas ruas, nas paredes, e que era muito diferente de onde eu tinha vindo. E com o tempo você começa a ver as coisas que de repente não te agradam tanto também, como na verdade a saudade da família, a falta da sua cultura que você não sabia nem que você sentiria, ou que de falta você gostava quando você estava no Brasil. Então tem esses dois choques de realidades, né? As primeiras dificuldades que eu encontrei aqui em si foi com essa família, que eu vim trabalhar com eles. Então eu descobri que aqui, assim, foi tipo um trabalho legal. O que eles fizeram comigo foi tipo quando eu cheguei aqui que eu fui ver. Então foi a primeira dificuldade, a primeira barreira que eu tive aqui foi com o brasileiro, né? Que quando eu cheguei aqui, tudo que ele me disse, tudo que a família me propôs era mentira, né? Eles, assim, usaram de muita má fé comigo. Eu acho que a pior de todas foi essa primeira família que eu vim, que não era nem só a dificuldade de estar morando com pessoas estranhas, mas foram pessoas que a gente realmente não conectou legal. Eu fiquei 1 mês na casa deles, só que eles eram meio fanáticos por religião. A discussão que a gente teve é que no final de semana que eu podia sair, eu acabei retornando para casa por volta das 10 da noite e a mulher ficou muito furiosa.
e ela acabou me colocando para fora da casa dela. Então no dia seguinte eu saí da casa dela e eu não tinha para onde ir. A dificuldade que eu enfrentei logo no início, que eu achei assim muito estranho para mim, foi dividir o quarto com um casal. Eu achava aquilo muito estranho, porque eles tinham a cama de casal deles e eu dormi numa cama de solteiro ao lado, e eu não estava acostumado com isso. Eu sempre tive o meu quarto e aquilo me fazia, de certa forma, sofrer um pouco, porque eu não tinha o meu espaço. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, com o pouco inglês que eu tinha e o inglês britânico, eu senti muita diferença. Eu não conseguia entender muito o que as pessoas me falavam, embora eu conseguia me comunicar um pouco, então foi bastante complicado. Uma coisa boa foi que nos primeiros 4 meses, por circunstâncias fora do meu controle, eu não tive contato nenhum com brasileiro, que foi muito difícil, mas foi muito bom porque foi quando eu aprendi de fato inglês. Eu não tinha como não aprender, ou eu aprendi ou eu não falava. A barreira do idioma, né? Porque o meu inglês era praticamente zero. E a convivência na casa de pessoas estranhas, porque eu nunca tinha saído da casa da minha família. Então, para mim, essa foi a maior barreira. Comecei a aula tem 5 dias úteis e eu já conheci pelo menos umas 40 pessoas de todos os lugares do mundo. Tem uma colega do Cazaquistão na minha sala, tem 3 da África, tem uma moça do Japão que eu sempre estou fazendo trabalho com ela também. A impressão que eu tinha é que às vezes quando eu estava no meio da rua, principalmente na Oxford Street, que muita gente, a impressão que eu tinha é que eu tinha tomado alguma droga e que o mundo estava girando à minha volta, e porque eram muitas línguas ao mesmo tempo falando. Você ouvia aquele indiano, italiano, espanhol, polonês, inglês, tudo ao mesmo tempo, e eu não entendia absolutamente nada, nem mesmo o inglês. Eu achava aquilo fantástico ao mesmo tempo. Eu falei assim, hora de aprender, é hora de aprender nova cultura. Comida pra mim não foi difícil, foi assim, né, o famoso chazinho inglês, assim, eu peguei rapidinho e adoro, até hoje gosto muito. A comida não achei tão diferente da nossa, até porque Londres é um lugar assim que tem comida de todas as nacionalidades, né? Então você não achei muita dificuldade. Além de eu ter vindo para a Inglaterra, eu fui morar com uma família nigeriana, então foi um choque muito cultural para mim, e muita coisa de uma vez só. E eles comem muitas coisas apimentadas que eu nunca gostei, mesmo quando eu morava no Brasil, então eu participava das refeições, mas eu fazia a minha comida, né, que era o meu arroz, ou o que dava para adaptar lá. Eu lembro que eu fiquei com vontade de comer feijão, e fui ao mercado e comprei uma lata de feijão, todo feliz, achando que ia ser o mesmo feijão, ou até parecido com o do Brasil, mas tinha molho. E eu não conseguia comer. E aqui eles comem esses sanduíches com feijão com molho e tudo. Então, assim, no começo foi bastante complicado, super complicado. Até que você consegue adaptar tudo que você conhece, o que oferece aqui, e fazer aquilo de uma forma mais brasileira ou mais, parecida com o que você está acostumado. O primeiro ano é tudo muito bonito. Também nunca tinha visto neve na minha vida, então achei um espetáculo da natureza aquilo. É tudo muito maravilhoso. Como eu disse antes, eu cheguei na primavera, então eu passei primavera, passei o verão, que são 2 épocas muito bonitas aqui. Aí quando chegou no inverno, a dificuldade, o frio era muito rigoroso. Tudo muita novidade no começo, então até o frio me incomodava, e como eu falei, era uma confirmação para mim de que eu estava na Europa, que eu estava fora do Brasil, então era tudo muito interessante. Aprendi muitas coisas. Eu lembro uma ocasião que eu precisei usar a mangueira fora do quintal ali e a água não saía, eu achava que não tinha água, mas na verdade a água tinha congelado dentro da mangueira toda. Então assim, você aprende a lidar, até o fato de você sair de casa e andar na calçada e não cair, você dirigir e não bater o seu carro porque a rua está completamente gelificada. Então assim, a adaptação foi super tranquila, porque era um processo que eu estava disposto a passar. Mas não é fácil você sair de casa para trabalhar às 6 horas da manhã e com neve na canela, né? A saudade é uma coisa que realmente acho que é o lado mais difícil, que não tem como suprir, né? É uma coisa que você perde muito. Então os meus sobrinhos vão nascendo, crescendo e você não acompanha.
Igual ontem mesmo, pelo Facebook, eu vi uma foto da minha sobrinha completando 3 meses. E assim, ela já tá bem grandinha, e eu não vi, assim, sabe, você perde isso. Minha mãe ficando cada dia, né, cada ano mais velhinha. Natal que você perde, Ano Novo. Então é muito, muito, muito triste. É muito triste, é muito assim. É aquela coisa que tem hora que você fala, não, até que ponto vale a pena? Várias vezes, assim, eu falando com a minha mãe, eu comecei a chorar e desliguei, e depois liguei pra ela de volta, falando que a ligação tinha caído, que tinha tido interrupção. Então, assim, isso é morar fora, né? Saudade foi muito difícil, porque é uma coisa que eu não tinha conhecimento do verdadeiro significado da palavra saudade, né? Você, na época no Brasil, você tem saudade da família que mora perto, você vai e visita, enfim. Então, quando eu cheguei aqui, nas primeiras 2 semanas era tudo muito novidade, eu não tive tempo para sentir saudade, mas aí logo o inverno chegou e na época não tinha computador na casa que eu estava, até mesmo porque não existia internet com a facilidade que existe hoje, não existia Skype, não existia telefone celular assim para se falar, e na época era muito, muito caro. E a saudade foi terrível, eu chorei, na verdade, por vários dias seguidos, porque eu estava vivendo uma coisa que eu sabia que ia ser bom para mim, para o meu futuro, mas ao mesmo tempo eu estava aprendendo a lidar com uma coisa que eu não sabia que ia ser tão difícil, que era a saudade mesmo. E eu sofri bastante, eu fiquei 4 meses sem ter nenhum contato com brasileiro, porque eu trabalhava muito para essa família e quando eles chegavam em casa já era de noite, e aqui no inverno os dias são muito curtos. Então foi muito difícil, foi difícil mesmo. Eu pensei muitas vezes por causa disso em voltar para o Brasil. Várias vezes. Várias vezes. Eu acho que foi exatamente nesse momento da saudade. Eu acredito que sim, foi no momento da saudade. Eu acho que em 2015 foi a última vez que eu fui para o Brasil. E pela primeira vez eu fui ao Brasil e não senti vontade de voltar. Mas eu acho que é porque eu queria ficar com a minha mãe. Eu fiquei na casa dela só por 2 semanas, eu acho que foi muito pouco, não deu tempo de abraçar e beijar o suficiente. Não deu tempo de recarregar a energia de mãe dentro de você o suficiente. Mas já pensei várias vezes, mas a gente aprende a não olhar para trás também e tocar o barco, vamos seguir em frente. Não. Não. Por mais dificuldades que eu tive aqui, muito pelo contrário, quando eu tive que aplicar de novo para visto, quando eu vi que eu me senti naquele momento assim, tipo, nossa, tá difícil, talvez eu tenha que ir, foi nos momentos que eu me desesperei, porque ainda não me passou pela cabeça e ainda não me imagino preparada de voltar para o Brasil. Eu amo o Brasil, mas eu não me vejo preparada de voltar para o Brasil agora. O novo sempre me atraiu muito. Eu gosto muito de conhecer, de criar, de compartilhar. Eu tenho muita humildade em aprender e tenho muita humildade em falar. Eu errei, muita humildade em falar eu não sei. Eu tô aqui limpa, sabe? Quando você tá limpa e pronta para ser uma esponja, para absorver. Eu tô aqui pronta para absorver. Realmente, eu vim de um mundo de estrelato, onde eu subia no palco e quando eu terminava de dançar, eu tinha um teatro inteiro em pé me aplaudindo por muitas e muitas vezes. Não só a mim, mas a toda a companhia. É difícil você deixar tudo isso para trás, porque é gostoso. Não é fácil, a vida de um bailarino não é fácil. Perder essa identidade não é fácil, porque aqui você é só mais um. É muito difícil você ganhar tudo isso de volta, eu acredito. Eu acho que parte de quem eu me tornei hoje foi justamente essa chance que eu tive de reformular a minha identidade. Porque no Brasil eu não tinha, apesar das pessoas me conhecerem na rua, saber quem que eu era, eu não tinha mínima autoestima. Então as pessoas me conheciam, mas eu não me conhecia. Eu não sabia quem eu era, na verdade. E quando eu cheguei em Londres, eu vi que até as pessoas que não me conheciam me olhavam com respeito, me davam a oportunidade de ser quem eu queria ser.
amo o Brasil, amo as músicas brasileiras, fico super antenada com as músicas sertanejas, então assisto novelas brasileiras, né, que em casa não deixo de assistir, assisto jornais, procuro estar sempre antenada com as coisas do Brasil. Eu espero que o Brasil nunca saia de mim, porque o Brasil foi onde eu nasci. O Brasil, infelizmente, não me deu a oportunidade de ser quem eu queria ser, mas eu sou brasileiro. Tem essa ligação forte com a cultura, eu gosto muito das músicas, eu gosto da alegria, da felicidade que o povo brasileiro tem. E eu admiro muito isso, porque por pior que seja a situação lá, as pessoas estão sempre sorrindo, estão sempre lutando, e é isso uma coisa que eu não quero perder. Aqui, as pessoas não passam por metade das coisas que a gente passa no Brasil e eles se ferem muito mais fácil, eles são muito mais sensíveis. Então eu espero que o Brasil nunca saia de mim, de fato. Apareceram outras coisas interessantes no meio do caminho também. Por exemplo, eu queria estudar culinária francesa. Só que quando eu cheguei aqui, eu conheci um outro lado, por exemplo, a culinária mediterrânea, que me encantou muito mais do que a culinária francesa. Os planos que eu tinha no Brasil eram muito pequenos, então quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma outra realidade, eu vi que eu podia mais do que aquilo que eu vim buscar. Os sonhos, a vontade, a garra de ser vendedora, de ser dona de loja, sempre acho que nasceu comigo. Então, quando eu cheguei aqui em Londres, assim, aí trabalhei com outras coisas e hoje estou no mercado de antiguidades, né, em Porto Belo, estou com a minha loja muito, muito, muito feliz mesmo. Vem que vai valer a pena, porque aqui você vai poder encontrar gente do mundo todo, aqui você vai poder fazer a sua história e aqui você vai aprender muita história também, né? Não vem ilegal. Se for para vir para Londres hoje, consigo um visto de estudante ou um visto de trabalho, mas eu não aconselho ninguém a vir para Londres ilegal para tentar a sorte aqui. Tipo, há 10 anos atrás podia até, né, conseguir, mas hoje está muito, muito complicado. O trabalho aqui não está fácil para ilegal, está bem triste. Se tiver com documento, ainda assim é um país bom para se viver, muito bom para se viver, mas com documento. Eu corri atrás do meu sonho, não me arrependo nem um pouco, embora tenha tido alguns contratempos, eu acho que isso tudo fazia parte da experiência que eu tinha que viver e valeu a pena cada segundo. A única coisa que, na época que eu vim, era uma época bem diferente, né? Na época eu vim com visto de turista, aqui podia ser renovado como visto de estudante. Hoje em dia o processo é um pouco mais burocrático. Você corre atrás do seu sonho, você acaba conseguindo realizar as coisas, você sempre vai conhecer pessoas, né, que vão te auxiliar de uma forma ou de outra, isso sempre aparece. Se você tem vontade, se você tem um sonho, você tem que correr atrás. Vai ser mais difícil para uns do que para os outros. Na época que eu vim para cá a primeira vez, eu não sabia nem que eu tinha direito de ter a cidadania italiana. Eu vim para trabalhar, mas eu entrei como turista. Não é a forma necessariamente mais legal de se fazer as coisas, porém era a minha única maneira. Então a minha mensagem é, se você tem condição de vir para cá com ou sem um passaporte italiano ou um direito legal de trabalhar, invista nos seus sonhos, porque mesmo que você não acabe vivendo aqui o resto da vida como eu pretendo viver, a experiência que eu tive naquele 1 ano que eu vim para cá a primeira vez em 99 foi o que mudou a minha vida inteira. Eu acredito. A primeira coisa, eu acho se preparar melhor. Falar um pouco mais da língua, eu acho que evita uma série de problemas e uma série de constrangimentos. Mas se você não tem tempo de se preparar, não tem dinheiro para pagar uma escola de inglês, você não tem tempo para estudar, amigo, venha. Enfim, eu acho que todo mundo merece um recomeço. Você não pode dizer para uma pessoa, não vá porque você vai sofrer, não vá porque existem dificuldades. Existem dificuldades em qualquer parte do mundo. Agora, se você está preparado para encará-las, se você está preparado para recomeçar, faça uma boa viagem.